preparem-se para uma viagem no tempo, hein? Uma viagem. É, tipo isso. Hoje a gente vai mergulhar na Alemanha nazista, mas calma, não nos campos de batalha. A gente vai explorar um lado, como posso dizer, surpreendente e perturbador. A relação da música com o Ah, regime. muita gente nem imagina, né? Música, essa arte que toca a alma servindo como ferramenta de propaganda em um período tão sombrio. Estranho pensar nisso, né? Pois é, a música sempre foi central na cultura alemã, né? Mas com a ascensão dos nazistas, essa relação, bom, se tornou uma faca de dois gumes. Uma faca de dois gumes. Isso, de um lado, símbolo de orgulho nacional, do outro, um instrumento de controle e perseguição. E essa dualidade, bom, ela fica ainda mais evidente quando a gente olha para a história da violoncelista Anita Lasker-Wallfisch, que sobreviveu a Auschwitz tocando na orquestra do campo. É, a história dela é impressionante. Imaginem só. A música, que a gente geralmente associa à beleza, à liberdade, ecoando em um lugar de horror absoluto. É de arrepiar, né? A história de Anitta é um fio condutor nesse labirinto, mas para entender tudo a gente precisa ir além, entender como os nazistas moldaram a cena musical. Eles classificavam a música como alemã ou degenerada e perseguiram músicos judeus, como o violinista Simon Goldberg. Simon Goldberg. Que destino ele teve? Você pode nos contar um pouco mais sobre a perseguição que esses artistas sofreram? Simon Goldberg, ele era um violinista talentoso, membro da Orquestra Filarmônica de Berlim. Com a ascensão nazista, ele foi primeiro demitido, proibido de tocar, e por fim, deportado, né, para um campo de concentração, onde ele, infelizmente, morreu em 1938. Nossa. E a história dele, infelizmente, é a história de tantos outros, né, tantos outros músicos talentosos que foram silenciados, perseguidos, exterminados. E é de partir o coração. Enquanto uns eram perseguidos, outros, como o maestro Wilhelm Furtwängler, se viram em como posso dizer, um dilema. Colaborar ou resistir. Exatamente. O caso do Furtwängler é emblemático. Ele era um maestro, poxa, de renome internacional, admirado até pelo próprio Hitler. A Hitler era fã de música clássica, né? Era. A questão é, até que ponto ele, o Furtwängler, se curvou ao regime para proteger sua carreira, sua vida? E que preço ele pagou por essa ambiguidade? Uma questão complexa, né? Sem resposta fácil. Mas antes de mergulharmos nesse dilema, eu acho importante voltar um pouco no tempo, sabe? Entender o contexto que possibilitou essa manipulação da música. Concordo. A Alemanha dos anos 30, ela fervilhava com estilos musicais, né, diversos, do jazz à música clássica. Mas a partir de 1933, com a chegada de Hitler ao poder, esse cenário muda drasticamente. E a música considerada pelos nazistas a expressão máxima da alma alemã se torna uma poderosa ferramenta de propaganda nas mãos de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda. Impressionante como Goebbels entendeu o poder da cultura. Ele criou a Câmara de Cultura do Reich, controlando cada forma de arte, incluindo a música. Então, o Estado ditava o que podia ser tocado, composto, apreciado, exatamente que não se enquadrasse. O que acontecia? Aí entra o conceito de arte degenerada. Um rótulo usado para desqualificar e perseguir qualquer manifestação artística que não se alinhasse à ideologia nazista. Jazz, música tonal, obras de compositores judeus. Nossa, tanta coisa. Tudo isso era considerado uma ameaça, uma contaminação da cultura alemã. E nesse contexto, como era a vida dos músicos? Imagino que a pressão para se alinhar ao regime devia ser enorme. Sem dúvida, muitos se viram diante de um dilema terrível. Colaborar com o regime para sobreviver ou resistir e enfrentar as consequências, né? Alguns se exilaram, outros se calaram e muitos, infelizmente, pagaram com a própria vida por sua arte, por sua identidade. E nesse cenário de controle, de opressão, como se encaixa a história de Wilhelm Furtwängler? A gente falou que ele era um maestro renomado, admirado pelo público, pelos nazistas. Como ele navegou nesse mar de dilemas? O Furtwängler tentou se equilibrar numa corda bamba. Ele chegou a interceder por alguns músicos judeus, mas também aceitou cargos importantes dentro do regime nazista. Tipo de conselheiro de Estado da Prússia. Então ele se beneficiou do sistema, mesmo que indiretamente. De certa forma, sim. E essa ambiguidade, ela o assombrou até o fim da vida. Ele foi acusado de colaboracionismo, teve sua carreira internacional prejudicada. Que excreção. O Furtwängler se tornou um símbolo do dilema do artista em tempos de totalitarismo. Uma história que nos faz refletir sobre os limites da ética, da ambição, da sobrevivência. Enquanto Furtwängler tentava se equilibrar nesse jogo de poder, a vida de milhares de judeus, incluindo músicos talentosos, se transformava em um pesadelo. A perseguição se intensificou, culminando na terrível Noite dos Cristais em 1938. Exatamente. A Noite dos Cristais, ela marca um ponto de ruptura. Sinagogas, lojas, casas de judeus
são atacadas por toda a Alemanha. É o prenúncio do horror que viria a seguir. É. E nesse contexto de crescente violência, a jovem violoncelista Anita Lesker-Wallfisch se vê diante de uma realidade brutal. É a Anita, que até então vivia em um mundo, digamos, relativamente protegido dedicado à música, de repente se vê envolta pela sombra do nazismo. E é a partir desse momento que a história dela se cruza com a história de milhões de judeus que sofreram a perseguição nazista. E a música, que antes era refúgio, se torna uma corda bamba entre a vida e a morte. Mas isso a gente deixa para a próxima parte do nosso mergulho. Lembram onde paramos? A Anita e a irmã dela, a Renate, estavam cada vez mais encurraladas pela perseguição nazista. Elas se envolveram num plano bem audacioso para ajudar prisioneiros de guerra franceses a escapar. Nossa, que incrível! Elas riscaram tudo para ajudar o próximo. Mas imagina que isso teve consequências, né? Consequências sérias. Com certeza. O plano ele foi descoberto. E elas acabaram presas. A pena original era a morte, mas por causa da superlotação das prisões, o destino delas foi alterado para Auschwitz. Auschwitz, o nome já me dá um arrepio. Difícil imaginar a angústia, o medo que elas sentiram ao serem enviadas para lá. A chegada em Auschwitz era um choque para qualquer um. A desumanização, ela começava ali, naquela plataforma. No caso da Anita, a música, que sempre foi a paixão dela, se tornaria um elemento crucial para sua sobrevivência. E como a música entra nessa história, dentro de Auschwitz? Era permitido ter música num lugar como aquele? Parece inacreditável, né? É. Mas havia uma orquestra feminina em Auschwitz. Sério. E durante a seleção, uma prisioneira experiente, percebendo que a Anita era musicista, incentivou a se apresentar para Alma Rosé, a violinista que liderava a orquestra. Alma Rosé, que nome interessante. Quem era A ela? Alma Rosé vinha de uma família de músicos renomados. O pai dela, o Arnold Rosé, foi concertino da Filarmônica de Viena, fundador do famoso Quarteto Rosé. E, para completar, ela era sobrinha do Gustavo Mahler. Oh, uau, uma verdadeira linhagem musical. E como ela foi parar em Auschwitz? Infelizmente, a história da Alma Rosé também é marcada pela tragédia da perseguição nazista. Presa em 1943, ela foi deportada para Auschwitz. E a habilidade musical dela acabou se tornando um salvo-conduto, assim como para muitas outras musicistas. E como era a vida dessa orquestra? Dentro de um campo de concentração. E tocar num lugar como aquele devia ser, sei lá, surreal. Imagina a cena. Musicistas famintas, exaustas, tocando marchas para os prisioneiros que saíam do trabalho forçado. E, em outras ocasiões, concertos para os oficiais da SS. Que contraste, né? Brutal. De um lado a música servindo para impor disciplina, controle, do outro... Por entretenimento dos algozes. Exatamente. A música em Auschwitz se tornou uma ferramenta de manipulação nas mãos dos nazistas. Mas ao mesmo tempo era uma forma de escape, um fio de esperança para os prisioneiros. E como a Alma Rosé lidava com essa situação? Liderar uma orquestra em Auschwitz devia ser um fardo imenso. A Alma Rosé era uma líder inspiradora, ela lutava para manter a qualidade musical da orquestra e, mais importante, a dignidade das musicistas. Ela entendia que a música poderia ser um escudo contra a desumanização, uma forma de preservar a identidade em meio ao horror. Que figura extraordinária. E a história dela se cruza quando a Anita tem um momento crucial, né? Sim, a Anita chegou em Auschwitz no momento em que a orquestra precisava de uma violoncelista. Era como se o destino tivesse intervindo. E como foi o encontro entre elas? A Alma Rosé ficou encantada com a chegada da Anita. Ela viu no jovem violoncelista um talento promissor e uma aliada na luta pela sobrevivência. E essa aliança, essa força da música ajudou a Anita a enfrentar os horrores de Auschwitz. Sem dúvida. Tocar na orquestra ajudou a Anita a manter a sanidade mental, a esperança de que um dia tudo aquilo acabaria. A música se tornou um refúgio, um espaço onde ela podia, por alguns instantes, esquecer a brutalidade que a cercava. Mas imagino que nem tudo era fácil, né? Tocar para os nazistas devia ser uma experiência terrível. Com certeza. A Anita teve que tocar para alguns dos piores criminosos de guerra, como o Joseph Mengele, o médico que realizava experimentos cruéis com os prisioneiros. Que horror. Como se a música estivesse sendo profanada, sabe? Usada para encobrir a barbárie. Essa dualidade, essa mistura de beleza e horror é uma das marcas mais perturbadoras da relação entre a música e o nazismo. E, falando em manipulação, os nazistas usaram a música como propaganda não só dentro dos campos, mas também para o mundo exterior. É verdade. A gente até comentou no início sobre o filme O Führer dá uma cidade aos judeus, produzido no campo de concentração de Theresienstadt. Theresienstadt, o campo modelo. Uma farsa montada pelos nazistas para enganar o mundo, mostrando um lugar onde os judeus viviam em harmonia com atividades culturais. Mas por trás da fachada, a realidade era cruel, né? Fome, doenças, deportações para campos de extermínio. E a música fazia parte dessa farsa. Que crueldade, né? Usar a arte para encobrir o genocídio. Sim, a música era usada para criar uma ilusão de normalidade, para esconder a verdadeira feste de Theresienstadt. No filme, músicos judeus foram obrigados a participar retratando o campo como um paraíso. É revoltante como a música foi distorcida e utilizada para fins tão perversos. E a figura de
Richard Wagner também se destaca nesse contexto, né? Com certeza. Richard Wagner, um dos maiores compositores alemães, era um fervoroso antissemita. Suas óperas com temas nacionalistas, mitológicos, foram apropriadas pela propaganda nazista e se tornaram um símbolo da supremacia alemã. Wagner, o compositor favorito de Hitler. Uma combinação explosiva. E o Festival de Bayreuth, dedicado à obra de Wagner, se tornou um evento de grande importância para o regime, certo? Sim, o Festival de Bayreuth, já tradicional na Alemanha, ganhou ainda mais destaque durante o nazismo. Hitler era um frequentador assíduo, né? E o festival se tornou um palco para a exaltação do nacionalismo alemão, da ideologia nazista. E muitos artistas se curvaram a essa ideologia, buscando reconhecimento, privilégios. É uma página triste da história da música. E como era a vida para os músicos que se recusavam a colaborar com o regime. A vida para esses artistas era extremamente difícil. Perseguidos, censurados, proibidos de trabalhar. Muitos tiveram que fugir da Alemanha, abandonando suas carreiras, suas vidas. Nossa, que triste. Essa perseguição se estendia a outros artistas, né? Compositores, escritores, pintores. Sim, a perseguição nazista atingiu todas as formas de arte que não se encaixavam na ideologia do regime. Obras consideradas degeneradas foram confiscadas, destruídas ou ridicularizadas em exposições públicas. Essa censura, esse controle, só demonstram o poder da arte, né? A capacidade que ela tem de influenciar as pessoas, de despertar emoções, de questionar o status quo. E a história da Anita Lesky-Wolfish é um exemplo inspirador de como a música pode ser uma força de resistência em tempos de opressão. Sem dúvida. A música ajudou a Anita a sobreviver a Auschwitz, a manter a esperança em meio ao horror. E após a guerra, ela continuou a usar a música para contar sua história, para lembrar o mundo dos horrores do nazismo e a importância da tolerância e do respeito à diversidade. Uma história que precisa ser contada e recontada. E na próxima parte do nosso mergulho, vamos acompanhar a vida de Anita após Auschwitz, sua jornada de cura, de reconstrução, como ela usou a música para lidar com o trauma e transformar sua dor em um chamado à ação. Após a libertação de Auschwitz, a Anita e a Renate, elas enfrentaram uma nova batalha, né? Reconstruir suas vidas em um mundo, poxa, devastado pela guerra. Imagina só a sensação. Livres do horror do campo, mas carregando as marcas profundas, né? Daquela experiência, sem lar, sem país. Elas perderam tudo, né? Família, amigos, a própria identidade. Deviam se sentir completamente à deriva. Que futuro elas poderiam ter no mundo que ainda tentava se reerguer dos escombros da guerra? Elas se tornaram refugiadas, apátridas, indesejadas. Por meses elas ficaram presas na Alemanha. Nenhum país queria receber as vítimas do nazismo, é uma ironia cruel, né? Aqueles que sobreviveram ao horror se viram rejeitados, esquecidos. Nossa, é de partir o coração. Depois de tudo que passaram, ainda tinham que enfrentar o preconceito, a indiferença. Mas me diga que elas conseguiram reconstruir suas vidas, encontrar algum lugar que as acolhesse. Sim, felizmente a história delas teve um final feliz. Depois de meses de espera, de incerteza, a Anita e a Renate conseguiram chegar na Inglaterra. E lá elas se reencontraram com a irmã mais velha, a Marianne. Que bom. Finalmente juntas novamente em um lugar seguro. E como foi a vida da Anita na Inglaterra, ela conseguiu superar o trauma do passado. Retomar a paixão pela música. A Anita se dedicou a reconstruir a vida dela em Londres. Retomou os estudos de violoncelo, se casou com o pianista Peter Wolfish e construiu uma nova família. Mas as marcas em Auschwitz, a dor da perda, a culpa de ter sobrevivido, tudo isso a acompanhou por muitos anos. É compreensível. E a música que foi o refúgio dela em Auschwitz, continuou sendo uma fonte de cura, de consolo. Sem dúvida. Mas por muito tempo, a Anita preferiu se concentrar no presente, em construir uma nova vida. Falar sobre o passado era doloroso demais. Somente anos depois ela sentiu a necessidade de compartilhar sua história, de dar voz às vítimas do Holocausto. E como ela fez isso? A Anita começou a escrever sobre as experiências dela em Auschwitz, né? Publicou suas memórias em 1996 e se tornou uma palestrante requisitada, viajando pelo mundo para falar sobre o Holocausto, para alertar contra o ódio e a intolerância. Nossa, que atitude corajosa. Transformar a dor em um ato de resistência, em um chamado à ação. E a música, que a acompanhou durante toda essa jornada, teve um papel importante nesse processo. Com certeza. A música sempre foi um refúgio para a Anita, né? Um espaço de expressão, de conexão. E após a guerra, ela continuou usando a música para se comunicar, para tocar a alma das pessoas, para transmitir uma mensagem de esperança, de superação. É inspirador ver como ela usou a música para se conectar com o mundo, né? Para transformar a dor em algo positivo. E falando em legado, o que aconteceu com William Furtwängler depois da guerra? O Furtwängler, assim como muitos outros artistas que colaboraram com o regime nazista, foi submetido a um processo de desnazificação. Desnazificação.
A carreira dele foi suspensa por alguns anos enquanto ele tentava se defender das acusações de colaboracionismo. Era uma tentativa de expurgar o passado, né? De responsabilizar aqueles que se aliaram ao nazismo. Mas imagino que esse processo tenha sido complexo, controverso. Com certeza. Como definir culpa e responsabilidade em um texto tão extremo, né? Como separar o artista da sua obra, da sua história? O caso do Furtwängler gerou debates sobre a ética artística, sobre os limites da colaboração e da resistência em tempos de totalitarismo. E qual foi o veredito no caso dele? Ele foi absolvido das acusações mais graves, sendo considerado um seguidor da corrente, alguém que se acomodou ao regime por conveniência, sem compartilhar da sua ideologia. Mas imagino que essa mancha na reputação dele nunca tenha sido totalmente apagada. Verdade, ele voltou a reger depois da guerra, mas a carreira internacional dele nunca mais foi a mesma. O fantasma do nazismo continuou pairando sobre ele, obscurecendo seu talento, seu legado. É uma história que nos faz pensar sobre a responsabilidade moral dos indivíduos em tempos de crise, né? E a história da Anitta, ela nos mostra o poder da resiliência humana, da capacidade de superar as adversidades e transformar a dor em um chamado à ação. Sem dúvida. A Anita Lesker-Wallfisch, com sua música e sua história, nos lembra da importância de lutar contra a intolerância, de defender a liberdade e a dignidade humana. Ela nos mostra que a arte pode ser um instrumento de resistência, de cura e de esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. É uma história realmente marcante e, assim, a gente encerra nosso mergulho na história da música do nazismo. Uma história complexa, dolorosa, mas também inspiradora. Uma história que nos convida à reflexão, à ação, à construção de um futuro onde a música seja sempre um canto de paz e amor.